Temos aqui o gerir menus. Estes menus, como viram na página, nós temos três menus. Temos este menu de topo, o menu principal e depois temos aquele que aparece depois está nos gestários. E desta maneira nós podemos alterar o nome, podemos ver os itens que estão presentes em cada menu. Neste caso temos aqui início, notícias, clubes. Isto são as secções, estão a ver? Por isso é que isto é muito fácil vocês alterarem o nome ou adicionarem adicionar um novo tipo. Por exemplo, se eu carregar aqui no despublicar, está publicado neste momento, e agora tirei o menu de multimédia. Se eu for aqui à página, vocês estão a ver que está aqui o multimédia. Se eu fizer o refresh, já não aparece aqui o multimédia. Isto é fácil adicionar e remover. Não é como os outros sites em que nós temos que criar sempre aquele botãozinho, os efeitos, essas coisas. Para quem já desenvolve. Pronto. Isto é o gerir o gestor de menus. Depois temos aqui os artigos por secção. Antes disso, por exemplo, eu ia fazer agora, registando-me, posso ter na minha sessão. Depois disto, de eu aceder, estar com a sessão iniciada no site, eu como estou com aquele nível de, como nós vimos, o meu nível é de autor, quer dizer que eu posso escrever aqui uma notícia em qualquer sítio do jornal. Se eu, por exemplo, vou aqui às notícias, seleciono um tópico, por exemplo, nas últimas notícias eu posso criar aqui um novo artigo. Como é que nós criamos um novo artigo então? Isto aparece aqui um editor, vocês podem escrever, por exemplo, eu tenho aqui um documento em Word, copio o texto e insiro aqui diretamente no site. Posso voltar aqui. Depois tenho que selecionar aqui uma categoria, por exemplo, neste caso quero que esta notícia vá para as últimas, nas notícias vá para as últimas notícias. E salvo. O meu artigo foi submetido. Neste caso, aqui por trás, na administração, o administrador recebe aqui uma notícia, uma mensagem, quer dizer que foi adicionado um novo item pelo autor Marcos Moraes. Depois, então, o administrador pode aceder ao gestor de artigos por secção, ou pode visualizar logo todos os artigos. Estes são todos os artigos que estão publicados no momento no jornal. E podemos ver aqui que o artigo que eu submeti ainda não aparece publicado. Ou seja, se eu for aqui às últimas notícias, ainda só tenho aqui 2 artigos. Estão a ver? Depois do administrador publicar, o artigo foi publicado com sucesso. Se eu fizer aqui um refresh, já vou ter aqui o artigo. Neste caso, como autor, eu ainda posso editar, posso alterar o que escrevi depois de estar publicado. Não é simples. Não é muito difícil vocês, depois de estarem como autores, adicionarem aqui notícias. Depois, o que vamos falar mais? Pronto. Também podemos ver na página inicial, na página principal, temos 2 notícias neste momento a aparecer. Se nós quisermos que a nossa notícia apareça na primeira página, também o administrador pode selecionar aparecer na página principal. Ou seja, depois estamos aqui,
já aparece cá a nossa notícia, logo na página principal. E também, se repararam, foi adicionado logo aqui o link para a última notícia adicionada no jornal. Caso vamos tirar aqui a linha. De resto, como eu vos falei, o Joomla também permite adicionar novos componentes, novos módulos, novas funcionalidades. Por exemplo, isto aqui da galeria de fotos, que agora não está a aparecer, isto aqui da galeria de fotos, são componentes que nós adicionamos ao Joomla. Estes componentes já vocês encontram na net, não precisam de fazer sozinhos, não precisam de programar, nada dessas coisas. Vocês podem, por exemplo, temos várias... encontrei um, por exemplo, de jogos, que vocês podem pôr no nosso site. Se vocês abrirem aquela página do Google e configurarem, é uma maneira que vocês podem pôr, por exemplo, lá um jogo, que é em Flash. E vocês podem pôr isso também, existem componentes que vocês podem adicionar aqui ao site. Uma das maneiras para vocês verem o componente, por exemplo, daquela da galeria de fotos, também tem aqui uma password. É uma password segura. Como é que era a password segura? Crispim. O que é que precisa de ter? Pelo menos 7 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e números. É uma password. Bem, como vocês viram, temos aqui as fotos e vídeos, podemos adicionar, aqui temos o vídeo, podemos adicionar aqui uma foto. Podemos adicionar aqui esta imagem. E nesta galeria depois já vamos ter mais aquela imagem. Já aparece ali a imagem que nós adicionamos. Isto dentro desses componentes. Como nós adicionamos também, este é o componente que permite adicionar a versão em PDF do jornal Pinhas em papel, este aqui, os downloads, faz este efeito. E também, por exemplo, podemos enviar e-mail massivo para todos os utilizadores registados. Ou seja, se o professor Amaral tiver alguma coisa para vos informar, vocês não têm ido ao site, vocês podem receber, por exemplo, o concurso de fotografia. O professor Amaral poderia enviar aqui o assunto para todos os utilizadores registados. Bastava só introduzir o assunto, a mensagem, e enviava para todos, ou enviava só para os autores, só para os editores. Por isso estão a ver que isto é relativamente fácil de mexer. Depois, de interesse para vocês, os instaladores. Vocês podem alterar totalmente o layout, ou seja, este aspecto, o azul, por exemplo, vocês podem alterar isto também indo buscando outros templates, outros modelos. Também encontram na net muitos modelos diferentes. Depois, os instaladores também é a forma que nós temos de instalar os novos componentes, que são arquivos que são em zip, ou seja, comprimidos. Nós vamos buscar na internet também e adicionamos essas novas funcionalidades, como por exemplo podia pôr aqui os jogos, nos passatempos, ou uma coisa assim. E acho que está tudo. Tem alguma coisa a acrescentar?
Alguma questão? Tens alguma coisa, Walter? Não, acho que não. Pronto, vocês tiveram alguma questão, alguma sugestão? O que é que vocês gostavam de ver aqui mais no site? Alguma coisa que não perceberam? O que é que acham que